inovar num mercado tradicional ou trazer algo tradicional para um mercado que se acha inovador. É sobre isso que a gente vai falar hoje no primeiro episódio do Contracorrente, que é um podcast aqui oferecido pela agência STX, onde a gente fala com pessoas que fazem diferente, pessoas que botam a mão na massa, que fazem de verdade, né, longe daquele empreendedorismo de palco. E hoje eu estou com duas pessoas aqui que eu conheço há vários anos e, como eu disse nos bastidores, eu acho que foram as agendas mais concorridas e difíceis de conciliar e não tinha jeito melhor da gente começar a segunda temporada do podcast com essas duas pessoas incríveis aqui. Eu vou ler um pouquinho do que cada uma faz, talvez eu perca um tempo porque a ficha é grande de cada uma, mas eu estou com ela aqui, que é, vou até ler aqui para vocês me mandarem em cima da hora, mas vou ler aqui, ó. Que ela é a terceira de 4 filhas, mulheres, muitas mulheres na casa. Só tem irmãs mulheres? Só. Ó, mineira, né, engenheira de produção, graduada pela FMG, trabalhou em grandes empresas como a Falcone, em outras multinacionais como a Kraft, Heinz, foi responsável pela área de logística nessas empresas, né? E desde 2020 tem implementado seu método GPAP, que é a gestão de projetos de alta performance, na condução de projetos digitais de diversos nichos. Seus projetos têm 5, 6 dígitos. Seus portfólios constam de projetos de 5, 6 dígitos, incluindo experiência em internacionalização de infoprodutos. Isso é muito interessante, muito interessante. E já desenvolveu dezenas de projetos digitais, entende que esse é um assunto que qualquer profissional hoje precisa dominar. Bem-vindo, Paloma Assis, prazer ter você aqui com a gente e vamos bater um papo sobre isso. E eu já quero começar com uma, né, vou deixar você se apresentar também e falar, mas eu queria começar com uma pergunta polêmica, que é o que a gente sempre começa aqui, né, que eu queria saber um pouquinho. No digital, né, hoje existe um risco da gente achar que já sabe tudo, porque o digital é muita informação, é tudo muito novo, e o digital vende que você está sempre na crista da onda, assim, eu estou fazendo o que há de mais novo. Mas nem sempre é assim a história, né? Às vezes tem muita gente errando no digital, né? E achando que está inovando só porque está lá. Eu queria saber o que você pensa disso. Você acredita que o mercado digital vende muito essa modernidade e não é tão assim? Ou, de fato, o digital está na frente de todo mundo? Primeiro, Lincoln, obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. E realmente, assim, o digital, principalmente a área que hoje eu atuo, que é principalmente o mercado de infoprodutos, né? Sim. Então, para quem comercializa aí cursos online, mentorias, consultorias, é o nicho ali que eu tenho atuado, né, tenho priorizado. O digital está totalmente atrelado à tecnologia, né? E tem inovação o tempo inteiro, de fato. Uhum. Então, a gente pode falar de tráfego pago, de anúncios, de páginas, de site, programação, N coisas, inteligência artificial, está tudo conectado. Então, é de fato um mercado que tem inovações a todo tempo, mas não quer dizer que não tenha que olhar aí para o que é básico, do que traz estruturação. Então, mesmo estando digital com tantas novidades, ainda é possível. Não é porque você está no digital que você está à frente. Isso é um ponto importante. Isso é um ponto importante. Não é só porque você tem presença no digital que você está à frente do mercado. É possível ficar atrasado mesmo estando atuando no digital. Excelente, era isso que não era o que eu queria ouvir assim, né? Mas eu gostei muito disso, porque eu acho que era o foco dessa pergunta. A gente não, né? Mas o pessoal fala muito do digital, que parece que a gente está na frente, mas não é por isso. Você tem que olhar às vezes fazer o feijão com arroz bem feito, né? Voltar lá para os conceitos, para os primórdios. Excelente, nós vamos explorar isso aí. E aqui eu também estou com ela, que também conheço há vários anos, né? Amizade grande que o mundo do empreendedorismo nos deu, que ela é técnica automobilística pelo Senai, graduada em gestão de produção industrial, pós-graduada em educação pela Unis e atua há 19 anos no setor automotivo. Começou com 10, então, né, Bárbara? 16, 15 para 16. Porque Bárbara é nova, está há 19 anos no mercado. Por 8 anos atuou como gestão de desenvolvimento de cursos técnicos para a Fiat Chrysler e educação corporativa também. Em 2016, iniciou sua jornada empreendedora ao ensinar mecânica automotiva para mulheres motoristas. Em 2017, fundou a Oficina Amiga da Mulher, que é um selo de responsabilidade social que certifica oficinas comprometidas com atendimento inclusivo, acolhedor e transparente para o público feminino. E atualmente são mais de 110 oficinas no Brasil, caramba. E sendo, né, que 70% dessas oficinas têm mulheres na gestão. Bárbara, muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Também quero deixar você com uma pergunta polêmica, mas né, essa história é muito legal, muito bacana. E você, como a gente tinha comentado aqui antes,
começou a empreender num mercado que é muito conservador, oficina mecânica, né? Depois a gente vai explorar isso de... Eu imagino quanto que é difícil mudar a cabeça de um dono de oficina, né? Então, eu imagino que é um mercado muito difícil de lidar, mas você entrou e falou, vou inovar e vou trazer algo diferente para esse mercado. E aí minha pergunta polêmica é, oportunidade, né? Você acha ela, você, né? Ou ela se cria, ou você foi lá e falou, eu vou criar essa minha oportunidade, ou você fala, eu achei. Então a minha pergunta é essa, oportunidade, para aqueles que acham que quem empreende tem sucesso, deu sorte, né? Oportunidade, se acha ou se cria? Bom, Lincoln, vou responder primeiro, depois eu me apresento. Claro. Eu acho que é um pouquinho dos dois, né? Você acha ela e você molda ela. Aí o moldar vai ser muito criar. Como que você vai moldar a entrega dessa oportunidade que você está enxergando, né? Existe ela ali que aí talvez eu cria, né? Na verdade, ela existe, ela está latente. Às vezes o mercado ele vai absorver nesse time, às vezes não. Tá, mas como é que eu posso entregar isso talvez em doses homeopáticas para o mercado, ou no formato digital, ou no formato presencial? Então eu acredito que é um pouquinho dos dois, sabe? O ter o senso de o olhar para isso, que eu acho que é o desafio, né? Que demora também um processo de maturidade quando a gente entra no empreendedorismo. Então, não cai no colo, né? Não. Então aí é vivendo, né? Não tem como. Você vai aprendendo, vai descobrindo e vai conformando essa ideia. Bom, obrigada, né, pelo convite, né? É uma honra estar aqui. A gente é super parceiro, começamos a aprender juntos, Exato. basicamente, estudando juntos. E estamos aqui para colaborar. Eu sou cliente da STX. Desde que eu comecei a empreender, né? Vou até contar essa história aqui. Somos 7, 8 anos aí com a STX, que me salvou em vários momentos. E vamos juntos. Não, foi excelente, porque a Bárbara acho que foi uma das primeiras pessoas que me deu oportunidade mesmo de fazer projetos, etc. Então eu guardo isso com muito carinho. E eu lembro que tem muita gente das antigas que a gente acaba virando amigo, né? Porque... Enfim, só a gente sabe os perrengues que a gente vai passando e vai vencendo, então é muito bom ter pessoas aí nessa jornada. Aí, Bárbara, eu queria continuar com você já pegando esse gancho que eu te apresentei. Queria perguntar um pouquinho da sua história mesmo, né? Quando que você viu que você gostava da parte de automobilismo, de carros, de mecânica? Foi a história familiar, ou você sempre teve isso? Foi por acaso? E depois, né? Até a sua história, assim, quando você virou a chave e falou, olha... Agora eu acho que eu vou empreender, vou fazer um selo. Eu vi que as oficinas precisam disso e vou virar essa chave. Conta um pouquinho dessa jornada. Nossa senhora, eu vou tentar ser breve, porque é muita coisa, muita história, né? Então vamos lá. Primeiro, assim, eu falo que eu não escolhi a mecânica me escolheu. Então, eu sou de Venda Nova, né? De aqui de Belo Horizonte, e um cliente da minha mãe falou que tinha cursos no Senai. Fiz prova em todos os cursos, eu queria ser web designer, né? Mexer com internet, sei lá, diagramação. E aí eu passei no centro automotivo. E aí, porque eu não tinha grana, data, idade, eu não ia conseguir fazer um outro curso gratuito. Então, nunca foi minha realidade fazer um curso numa federal ou uma PUC, porque a gente não tinha condição lá em casa, né? Então, eu fiz o curso aprendizagem industrial e me agarrei. Então, eu passei na mecânica. E eu falo que a mecânica que me escolheu. Legal. E pedi emprego depois que eu comecei a estudar para os professores. Então, trabalhei numa autopeça, trabalhei numa oficina. Aí fui uma aluna de destaque dentro do Senai, treinei para as Olimpíadas. E aí eu consegui depois chegar na Fiat. Aí eu fiz meu curso técnico no meio desse caminho, fazendo estágios, né, pegando os trampos. E aí eu fui para a Fiat só com curso técnico. E lá eu consegui uma bolsa do ProUni, fiz minha graduação, consegui a bolsa de 100% da pós, que eu fui aluna de destaque. Então, assim, eu sempre estudei por bolsa. Sempre eu estudei por meio de bolsa. E acaba que a mecânica me escolheu. E aí eu tive a oportunidade... Eu me apaixonei pelo setor, não pelos carros. Eu me apaixonei pelas pessoas, né? Mais pelas pessoas do que pelos carros. E aí eu tive essa oportunidade de trabalhar na Fiat, depois eu trabalhei na Jeep e tudo mais. E aí chegou um momento que eu não estava tão satisfeita, eu não estava feliz, eu não estava enxergando propósito. Eu queria algo diferente. E aí, quando eu dei uma palestra de mecânica básica para algumas amigas e tal, reacendeu aquela chama. Eu já estava em liderança de projeto, muita pressão, muita viagem, muita porrada, né? Ainda mais quando a gente está liderando projetos de treinamento. Quando eu voltei para a sala de aula, eu me empolguei.
E foi aí que eu resolvi empreender paralelo ao CLT, super me empolguei. E falei assim, vou arriscar. Coloquei meu carro à disposição, pedi uma demissão voluntária, né? Se eles pudessem me demitir, eu entrei na época ali de 2016. E aí eu comecei a empreender. Sem nenhum planejamento, na vontade mesmo, eu já estava um pouco cansada, por problemas até pessoais, sabe? É uma falta minha mesma de identificação, não só da empresa, mas minha com a vida, eu não estava satisfeita naquela época. Então, aí eu fui estudar, fui buscar vários treinamentos, mentorias e tal. Caí na mentoria, né, do ID, lá com a Marina, com o Telo, né? Isso. Com você, conheci você. Na mentoria, tudo que eu falava fazia tudo sentido, só que eu bati muita cabeça até monetizar o meu negócio. Muito. Tanto que no primeiro ano eu sofri. Se eu faturei 10 mil reais, foi muito, sabe? Em 2017. E aí, na mentoria lá com o Telo, ele falou assim, Bárbara, você tem que conhecer... Você tem que criar alguma coisa que a mulher vai na oficina, ela vai saber que aquela oficina é amiga. Aí o Telo me deu o nome, oficina amiga da mulher. Vou criar um selo, vou criar uma certificação e pronto, é isso. E aí foi onde que nasceu a oficina amiga da mulher e já estamos com quase 8 anos de empresa. 110 oficinas no Brasil inteiro? No Brasil inteiro, assim, são 27 estados, estamos em 20. Caramba. Falta 7 para chegar, falta 7. Depois você fala os 7 que não estão ainda, para quem vê aí já de chamar. cor, Lincoln, eu não sei. De cor é não, difícil. Tô brincando. Mas é difícil. Mas que legal. Pelo menos eu sei que Amapá a gente não tem. Ainda não tá, né? Só Amapá ainda não tem. Que incrível. E estamos aí, né? Assim, crescemos uma empresa, mudamos de estado, agora eu tô em São Paulo, né? Em Campinas. Então... Crescemos. Que legal, que bacana. Não, e eu lembro do ID que era todo mundo acho que ninguém tinha uma empresa formal, assim, 100%, não. Era todo mundo com um sonho. E eu acho que poucos remanescentes, né, Sim, ficaram no empreendedorismo, É. mas eu fico muito feliz de trocar figurinha com alguém que tá aí até hoje, que tá tendo bons resultados, fico feliz. Paloma, agora eu quero ouvir de você, né? Eu conheço só a parte do colégio da história da Paloma, né? Mas você fez... Eu lembro que na época de... Para quem não sabe, né, gente? A Paloma e eu, a gente estudou junto no colégio e a gente se afastou depois do colégio, mas o digital, o empreendedorismo acabou aproximando a gente novamente. E aí, Paloma, eu lembro que você chegou... Não sei se você chegou a cursar, mas você fez vestibular para farmácia, se eu não me engano. Foi enfermagem, foi a área Enfermagem? da saúde. Área da saúde. E aí, eu lembro que você, né? Eu acho que você era da turma de biológicas mesmo. E aí, beleza. Aí, de repente, um dia eu tô vendo a Paloma como digital e tal, na engenharia. Eu falei, o que aconteceu, né? Conta um pouquinho da sua história, desde o início até onde você está hoje, o que você está fazendo hoje, né? Como é que foi essa jornada? A gente tinha isso no colégio, né? No terceiro ano, a gente tinha que optar biológicas, exatas ou humanas na reta final ali. E era um desafio. Eu fui mais ou menos pelas disciplinas de maior interesse mesmo, de estudo. Fui para a área de biológicas. Na hora de prestar vestibular, falei, vou para enfermagem. Mas eu sempre tive um interesse muito grande pela área de gestão. Eu tinha uma expectativa de atuar na área de gestão da saúde pública. Olha. Era o que eu tinha em mente. Só que na prática, fui para a faculdade, iniciei, estava ali, já tinha feito o ciclo básico, na expectativa de vir na parte técnica. Quando começou, eu falei, bom, estou entendendo que não é isso. Tinha uma pegada muito do assistencial ali, que não era o que eu queria para mim. E aí foi um momento, mas eu já fazia parte de empresa júnior. No curso da enfermagem tinha empresa júnior. E ali eu falei, gente, é disso aqui que eu gosto. E eu adorava. Eu fui para um evento nacional na época. Caí no quarto com as colegas da engenharia, porque da enfermagem só fui eu. Nossa. Eu fiquei com a turma da automação, de controle de automação e elétrica, e a gente ficou muito amiga. E aí eu convivi com o pessoal da engenharia e eu entendi que a engenharia poderia me dar essa visão da gestão, principalmente a engenharia de produção. E foi naquele quarto, com aquelas colegas, que eu lembro que elas falaram, não, a gente tem que te apresentar pro pessoal da produção, porque acho que você pode se identificar. Dito e feito, gente. Isso foi no meio do ano. Eu falei, então eu vou trancar, próximo semestre eu tranco, vou me preparar, porque eu não queria correr o risco de esperar abrir tinha uma oportunidade na faculdade de você tentar mudar de curso. Mas não tinha garantia que ia abrir turma e ainda assim qual que seria o nível da concorrência. Eu falei, na dúvida eu vou prestar vestibular de novo, e deu tudo certo. Passei, fui colega de prédio, de sala delas, e aí a gente é amiga até hoje. Legal. Então isso me fez ir para engenharia. Na engenharia, fui para multinacional, fui trabalhar na área de logística, comercial,
né, num grupo grande, acompanhei fusão de empresas, enfim, rodei vários estados, então fui para Goiás, São Paulo, Bahia. Só que chegou num ponto, graças a Deus, tudo estava indo bem, estava crescendo lá dentro, já começou a sair um assunto de talvez eu assumir cargos que fossem América Latina. Eu falei, ó, nessa linha aqui de carreira, se eu continuar aqui, né, continuando nesse ritmo, vai dar certo, eu vou alcançar ali cargos maiores. E aí, nessa hora, na engenharia também era de empresa júnior, eu falei, eu já tinha sido, né, na verdade. Nessa hora eu falei, gente, se eu quiser empreender na vida real ali, eu como responsável pela empresa, vai ter que ser agora. Porque naquele momento eu vi que se eu tivesse num cargo de diretora, algo do tipo, em algum momento, o nível de coragem teria que ser maior para eu começar do zero. E ali foi difícil a decisão, mas eu falei, vou empreender. E até aí não tinha nada de tal em mente. Pelo contrário, né? Uma irmã morava no exterior, eu falei, eu vou. Ela precisava de ajuda para estruturar um negócio dela. Eu falei, vou dar o passe e confiar que Deus vai botar o chão. Nesse inteirinho, eu voltei para o Brasil só para renovar um visto. Na verdade, era isso. Minhas coisas estavam, inclusive, lá na França, o apartamento, minhas coisas todas. E aí, ficou preso meu passaporte, porque coincidiu com a época da pandemia. Então, a embaixada ficou com o meu passaporte. E uma pessoa... né, já me conhecia há bastante tempo, ela sabia que eu estava no Brasil e falou, você não quer gerenciar um projeto para mim? Então, o digital para mim veio como oportunidade, era para ser pontual um projeto, início, meio e fim, e acabou virando um negócio. Que legal, então... Nossa, tem várias camadas nessa história, porque uma das coisas que eu acho que tem muito em comum com todo mundo que é empreendedor é esses pontos de virada, né? É agora ou nunca, ou vai ou racha, né? E é muito difícil tomar essa decisão. Eu também fiquei muito tempo empreendendo e trabalhando CLT. As pessoas sempre falam, você nunca vai conseguir empreender e ter um emprego ao mesmo tempo. Você nunca vai dedicar 100% para um para outro. Eu entendo, não é totalmente mentira, não, mas eu também não descarto essa possibilidade, porque é difícil hoje, né? Você no Brasil, vou sair, vou meter o louco agora. Sim, e, tu não tem conta para pagar, tu não tem... É difícil. Então, quando alguém me pergunta assim, mas você acha que eu tenho que sair do meu emprego para empreender? Eu falo, depende, o que você quer fazer, né? Porque tem coisa que talvez não dê. Então, eu acho legal ouvir essa história de quem faz de verdade, porque, não sei vocês, mas eu fico cansado daquele povo que deu tudo certo, né? Tem gente que tem história que, não, eu fiz, aconteci, deu tudo certo na minha vida. Não, gente, tem dificuldade, tem decisão difícil de tomar, tem perrengue que a gente passa. E aí, Paloma... Se tem, né? É o que mais tem, né? O que tem menos é a parte boa, né? Mas eu queria perguntar um pouquinho agora também, e aí a gente vai debater, entrar um pouquinho mais nessa parte técnica, de desafios, né? Que vocês encontraram, assim, agora eu empreendi e vou prestar um serviço, vender um produto para alguém. Aí eu queria começar com você, Bárbara, para entender que quando você entrou dentro de uma oficina e falou, olha, eu vou ter essa certificação, esse selo, o que você notou, talvez, que seria a coisa mais difícil que você pegar ali, que você ia ter? Era pessoas, era parte técnica, era processo? O que você falou? Olha, isso é um desafio que eu vou ter que... Assim, o maior desafio que eu vou encontrar pela frente talvez seja esse. Tem algum que te vem à mente? Como é que foi quando você entrou de fato num cliente? O primeiro maior desafio, na verdade, foi vender. Na verdade, porque quando eu criei o selo, né, uma certificação para oficinas mecânicas de responsabilidade digital, eu criei da minha cabeça. Eu não sou uma pessoa que tem um método, sei lá, validado pela BNT. Não, eu criei uma coisa da minha cabeça que eu estudei. Eu não sou formada em administração. Não, eu estudei aquilo que eu vi que dá certo. Criei uma coisa na minha cabeça, eu vi que as pessoas não sabem se relacionar e não entrega transparência, né, no relacionamento, na venda do serviço. E pronto. Então, as pessoas sempre precisam aprender a se relacionar e mostrar transparência. E criei meu selo, minha marca, selo de responsabilidade social. Então, difícil foi a pessoa perceber valor sem distorcer o valor. Então, muita gente queria o selo só para ganhar dinheiro como um comercial. Vou encher minha oficina de mulher. E não, de fato, a pessoa ela queria a transformação do propósito. Então, o primeiro problema foi em quem contrata, quem compra. Então, muita gente... Como divulgar isso? Como fazer as pessoas terem esse interesse? Então, foram muitas barreiras. E certificação, treinamento, não é algo que você pode vender porta a porta. A pessoa ela tem que querer ter esse reconhecimento. Ela tem que querer ir para esse nível de ter uma certificação, né? Só que, assim, eu vi que aí eu errei
porque na época eu não fiz pesquisa. Eu fiz a pesquisa de mercado com o cliente final, mas eu não fiz a pesquisa com quem ia comprar. Uhum. Então, eu errei nisso. Então, eu bati muita cabeça nisso. Agora, a aceitação, quando chega nos colaboradores, entender o conceito do selo e tudo mais, é mais fácil. O problema, na verdade, é quem contrata, é o gestor, de entender o conceito, ele está muito afobado, ele tem que fazer o processo da empresa, que não tem processo, ele tem que fazer pagamento, tem que negociar. Então, tem muita coisa em cima dele, ele ainda quer uma certificação a ela e não consegue implementar. Né? Então, acaba que os colaboradores, se eles receberem informação, é os mais tranquilos, se for passado corretamente a informação. Entendi. Mas o que eu senti mais dificuldade foi... Ainda tá, Lincoln? Uhum. Não é todo mundo que vê valor, tanto que hoje o meu produto, a certificação, ela dá mais visibilidade, mas ela não é o faturamento total da empresa, ela Sim. representa 1/3 só do faturamento. Ela me dá visibilidade, Sim. sabe? Então é mais isso. Eu ia falar um nome, mas eu vou falar não, que vem essa estratégia de marketing, né, digital de venda, tem um nome, né? É aquele Sim. produto que te dá uma visibilidade, que também se tivesse investir em marketing, ele te dá essa visibilidade orgânica, mas ele não te dá tanto retorno. É o que mas atrai, né? mas ele que me dá mais trabalho, Uhum. né? De operação, de entrega de serviço e tal. Mas faz parte. Não, isso é legal, porque isso é visão empreendedora, né? A gente sabe que talvez não é o que dá mais margem, mas a gente sabe que rebate ali em algum outro lugar e funciona. E eu, na STX, a gente, nos últimos 2 anos, a gente tem muito trazido essa ideia de design de negócios, né? Que é assim, desenhar negócio para ver o que funciona e o que não funciona. E uma das coisas é isso que você falou, que você teve dificuldade, que também é difícil até hoje, às vezes entrevistar todos os lados envolvidos nessa jornada. Recentemente eu fui num podcast, eu falei que o maior erro que eu cometi, talvez, e que eu vi pessoas ao meu redor cometendo, era ter um produto muito bom, mas que não sabia, ou não sabia vender, ou que talvez ele não era monetizável, que você até comentou que foi uma dificuldade isso no início, né? Então, assim, eu tenho um produto lindo, mas não sei como eu ganhar dinheiro, vai morrer, né? E aí eu queria perguntar um pouquinho dessas dificuldades também no seu cenário, ô Paloma, porque, como eu disse, acho que o digital hoje é o canal que mais traz informação pra gente. A gente sabe tudo pelo... Eu não assisto mais jornal, por exemplo, fico sabendo das notícias pelo Instagram ali. E aí, a gente acha que tem todas as informações do mundo. Mas quando vai olhar para o profissional, para uma agência, para uma gestão de projetos de lançamento, a gente vê que ali não dá para inventar moda, tem que ter resultado, tem que ser profissional. Como é que foi a sua experiência quando você entrou de fato de cabeça assim, dentro de projetos digitais? O que você notou que era a maior dificuldade nos especialistas, talvez nas agências que gerenciavam outras áreas, e que você falou, olha, aqui eu vou conseguir dominar porque o pessoal não sabe isso. Uhum. O digital, ele tem uma oportunidade muito do crescimento rápido, acelerado, né? Não é para todo mundo, não é todo mundo que vai acertar a mão de cara, pelo contrário, mas quando dá bom, pode dar muito bom. Tem realmente uma oportunidade muito grande de crescimento e crescimento rápido, de escala, né? E quando isso acontece, é comum você ver no mercado digital empresas orientadas ao resultado. Mas o desafio é você encontrar empresas orientadas ao resultado que queiram uma sustentabilidade e uma previsibilidade. E aí, quando tá entrando dinheiro, caixa... Tá tudo bem, né? Tá tudo bem, porque ninguém percebe, ou ninguém tá preocupado com o ralo também que tá escoando. Na hora que o bicho pega. Concordo ou com ela. Que a saúde é comprometida, porque às vezes é isso. Muitos dos clientes hoje, né, os meus maiores clientes vêm, não é porque tá precisando, ele vê uma necessidade de redução de custo ou de aumento de faturamento. É porque tá em crise de burnout, é porque o time tá com uma alta rotatividade, porque o crescimento desacelerado sem estrutura gerou isso. Então, o maior desafio é, de fato, esse nível de consciência. E o que é interessante? Muita gente que vem do digital, tirando quem é muito novo de idade, que não teve nenhuma experiência prévia, que tem também esses casos, mas muitos grandes empresários e empresárias do mercado têm uma história prévia. Vem do mercado corporativo tradicional. Mas o que acontece? Muitos começaram como eu presas, a gente começa como fazendo tudo, e no fazer tudo você tem que escolher aquilo que é mais urgente. E nem sempre a gestão, a organização, os processos estão nessa categoria de urgente, de que se você não fizer, a casa cai naquele momento. E aí, o ponto nem sempre é uma prioridade, principalmente quando o dinheiro está entrando. Ou mesmo quando não está entrando, então eu tenho que vender, sai desorientado para vender, mas sai desorientado tentando vender algo que às vezes
não tem valor ainda, ou não tem uma organização de uma sequência, aí também não vende e acha que o problema tá em algum lugar que às vezes não é, às vezes é uma falta de processo. Você tá falando isso aí, segmentar. ó, eu tava, né, naquela consultoria de vendas, aí eu vendi pra caramba. Aí bananou tudo, porque era eu e mais uma só, e tava tudo embananado, e eu não tava conseguindo entregar. Eu disse, não, parei de vender. Ah, você é doido e tal? Não, vou tentar organizar isso aqui. Organizar a casa primeiro. Organizar. Parei de vender para poder crescer, né? Aí continuamos vendendo todo ano, mas assim, o que entra sai, né? Porque eu vendo produto recorrente digital. Aí eu cansada, burnout, cansado, disse, não, vamos mudar a entrega, vamos redesenhar o processo. E é bem isso que você está falando. Precisa desse amadurecimento mesmo de... E eu fico muito desconfiada, a gente é mineiro, né? Eu desconfio demais. Essas agências de marketing, de lançamento, eu vejo a conta, não, sou 3 dias aqui, sei lá, 300 mil, vendi 300 mil, 500 mil, em 2 horas, ok. Quanto de imposto você pagou? Quanto de tráfego você pagou? Eu só vou tirando, né? Titim. Quanto de salário da galera você paga? Quando você vai ver, ele fatura em 2 horas, o que você iria faturar, talvez a mesma coisa, em 2, 3 meses, mas com mais saúde. Sem tanto desgaste, né? Sem tanto tem um desgaste trabalho prévio, e né? com mais sustentabilidade, que aí só faz os picos e não mantém sustentável. Entendeu? Então, assim, é Tem que importante olhar, isso. E foi interessante que a Bárbara trouxe, né? Assim, ela precisou parar de vender para crescer. Não parece contraditório? Não, eu parei de vender para crescer. E às vezes é isso mesmo, chega num nível que quem não olha para processos no início, ou não tem braço, ou não tem a prioridade para isso, em algum momento vai precisar, na marra, priorizar. E vender errado também é um problema muito grande, né? Que a gente não leva muito em conta, por exemplo. Vender para uma pessoa... todo mundo já deve ter tido esse tipo de cliente, né? Que é um cliente, às vezes, que você tem uma margem muito baixa, que cobra muito, exige muito, aquele valor é muito alto para ele, e você gasta muito tempo do seu dia, do seu trabalho, do seu personal para entregar. Aí o cliente não tem nenhum problema, é o jeito dele, é o perfil dele, só que talvez você não consiga entregar do jeito que ele precisa. Mas a gente fala o quê? Não, precisa faturar, precisa fechar a conta, aí a gente vai vendendo, aí vende mal, aí não consegue atender aquele que é bom de fato, que entra, e aí se o burnout não parar, alguma coisa tem que parar, né? Mas eu acho muito legal. Uma coisa que você falou, Paulo, que eu achei muito bacana, e que eu aprendi com a Marina do ID, que ela falava assim, fica rico é quem conta centavo. Então, o projeto digital tem essa escala muito grande, mas ninguém conta muito o que perde também. E você falou, sai imposto, sai etc. Muito pouca gente fala quanto que eu perdi, quanto que eu podia evitar. Né? Inclusive, tem uma pessoa em comum que a gente conhece aí, trabalhava reduzindo o custo, né? Recuperando carrinho, reduzindo o custo de vendas perdidas. E o tanto de dinheiro que vai pelo ralo naquelas pequenas coisinhas, na falta de processo errado. Uma coisa que acontece muito com clientes meus lá na agência, contratação de um tanto de ferramenta sem precisar, e etc. Então, eu acho isso, que vocês falaram aqui, muito valioso mesmo. E eu queria ir continuar esse papo, que eu achei muito legal, porque a gente está começando a entrar assim, aonde vocês se conectam, né? Que é assim, porque, como eu falei no início, né, que você veio de um mercado muito conservador e trouxe inovação, e você trouxe aquelas técnicas que já estão estabelecidas, que é profissional, para um mercado que se achava muito inovador, né? E você falou, gente, os dois lados podem se ajudar, né? E aí eu queria, né, perguntar para vocês aí, se vocês quiserem tirar para o ímpar, pode, mas se ninguém responder, eu vou apontar. Eu queria ouvir de vocês, como é que vocês acham que é a tendência do mercado de vocês? Né? A tendência, por exemplo, eu vou começar então por você, Bárbara, das oficinas, cada vez mais se digitalizar, ou vocês acham que uma hora, olha, vai saturar, tem uma hora que ninguém vai querer também, ou então eu vou ter que começar a fazer agora, eu vejo que as pessoas estão querendo agora muito, por exemplo, a gente está falando de evento presencial, estão querendo voltar para o offline, ou então as empresas estão querendo mais gestão de processos do que talvez mídia. Como é que você enxerga a tendência do mercado nos próximos anos, porque a gente antigamente falava curto prazo, era 5 anos, hoje curto prazo é 6 meses. Né? Então como é que você acha que é a tendência do seu mercado aí como é que vai ser essa parte de digitalização, processo, gestão, o que você acha que vai vir? Já está acontecendo desde a pandemia. Primeiro foi o marketing digital. Então, a empresa ela precisa estar no digital. Ela precisa ter essa presença digital.
Mas o cenário brasileiro é muito mais, vamos falar assim, alguns degraus atrás. Ninguém é ensinado a empreender e o nível de escolaridade também é muito baixo. Uhum. Ou a maioria das pessoas fazem transição de carreira e não tem as competências necessárias, todas as competências para gerir a complexidade do negócio, né? O negócio de oficina mecânica precisa de muitas competências. Então, para uma pessoa só é muito difícil. Então, a questão básica é o feijão com arroz, Lincoln, que todas as grandes empresas elas têm estrutura. Então, a gente precisa de uma empresa com processo, com gestão, com RH. Agora tem que saber lidar com os millennials, com X. Então, que é a nova geração, tanto que vai contratar o serviço quanto que a gente vai empregar. Não tem mão de obra, a gente tem que formar mão de obra. Então, ainda é muito básico de eu falar assim, é a digitalização, saca? Não Tem passos ainda para cumprir, né? É preciso sim, eu estar no digital, eu estar no Google, eu fazer um bom Google meu negócio, um tráfego, sim, fazer alguns videozinhos para vender o meu negócio, mas principalmente eu tenho uma operação que se condiz. O que eu vou trazer? Vou trazer sistemas de gestão, ERP, com indicadores que vão me trazer, mas eu preciso aprender a ler esses indicadores e cruzar essas informações e daí tirar oportunidades dentro do negócio. Então, ter essa visão. Eu vou falar de produto, de inovação. Eu vou ter que estudar elétrica e híbrido, é o futuro, porque a frota brasileira vai aumentar de híbrido e pronto. Sim. Não vai entrar o elétrico. Até 2030, 5% vai ser elétrico e até 2030, 30% vai ser híbrido. Então, aí eu tenho que preparar minha capacitação e minha oficina para isso. Mas se eu não tiver o básico, feijão com arroz, um processo bem desenhado, uma equipe bem treinada, rotinas administrativas muito bem desenhadas, um RH que possa me dar um suporte, desenvolver mais a análise, mesmo que eu sou pequenininho, de competências, né? Às vezes uma mesma pessoa ela pode desenvolver 2 funções. Ok, porque a empresa é pequena, a gente vai fazer isso. Mas ela tem a competência desenvolvida para desenvolver aquelas funções. Então, eu vejo que inovar nesse caso, né? A tendência tá muito bem estruturado em gestão, administração e RH. Se você estiver bem estruturado nesses pilares, você consegue passar aí as próximas crises, vamos dizer assim, futuras, e também financeiro, né? A pandemia veio mostrando que a gente precisa de organização financeira. Então, primeira coisa é reserva financeira. O famoso caixa. O primeiro caixa. Tem que ter. Porque vai vir chuva, vai vir incêndio, vai vir seca. Então, os problemas climáticos vão impactar na gente. Choveu lá no sul, porra. A terceira maior praça de cliente minha é o sul. Caiu meu faturamento, entendeu? Eu tive que não dar dá pra planejar, né? Não, eu vou cobrar dos caras? Óbvio que não, né? Eu tive que dar meus pulos. Vou ter que tirar venda de outro lugar que não tinha. Vou ter que me virar e tal. Então, mas eu tenho um caixa para respirar, então é a organização da empresa. Para mim, eu vou bater sempre nessa tecla. Isso é interessante porque acontece muito da gente querer colocar a carroça na frente dos bois, né? A gente querer falar de digitalização quando nem o feijão com arroz ali está bem estruturado. E no fim das contas é sobre negócios, né? Então, mais do que sobre... Eu falo lá na empresa, chega muita gente com sintomas e essa analogia é muito comum, né? A gente vem muito por sintoma. A pessoa vem com, quero um problema de marketing, quero comunicação. Mas na hora que a gente vai ver, é um problema mais estrutural, mais de negócio lá dentro. Então, muito legal essa resposta sua, porque é contracorrente. A gente sempre acha que você vai falar assim, posta mais, faz mais não sei o quê. Fala, não, Lincoln, dá um passo atrás, voltar para o negócio. E para você, é uma pergunta parecida também, Paloma. Qual que você acha que é a tendência do mercado digital? Você acha que é cada vez ficar mais acelerado mesmo e automatizado? Ou você acha que as pessoas vão voltar para algo mais humanizado também? Ou vão trazer cada vez mais conceitos, né, tradicionais de administração e gestão para essa área de inovação? Como que você enxerga isso no seu mercado, no seu dia a dia? Eu vejo o digital como um potencializador do negócio de algumas pessoas, né, de qualquer pessoa. Eu entrei já num negócio que era digital, mas eu vejo o digital como uma ferramenta para potencializar qualquer resultado. Não só o digital, e tudo que faz parte ali, né? E a gente tem inteligência artificial, qualquer outro recurso que envolva aí o digital, a tecnologia. E eu gosto muito de pensar, como a Bárbara disse, né?
tem vários degraus. O país, se a gente for falar de país, né, tem muitas camadas, tem muitas realidades. Então, eu, como engenheiro, eu já enxergo um gráfico, né? Tem aquela cauda longa. Por mais da inovação, por mais que o digital possa potencializar negócios, vai ter uma padaria ali do bairro que, se ele não quiser estar no digital, ele vai vender na rotina ali, porque o pessoal do bairro sempre foi o público dele, ele não quer expandir, ele não quer delivery, ele não quer... Então, para ele, não necessariamente o digital vai ser essencial, né? Então, assim, de tendência digital, é um mercado que, ao meu ver, não tem volta, é de crescimento mesmo. Se a gente pensar todo o negócio que existe hoje, que você possa imaginar, em cada esquina, em cada lugar, ele pode estar no digital. Se a gente pensar que existe essa oportunidade, se eles já vendem do jeito que estão, então, assim, é um mercado que vai continuar crescendo. Mas eu também acredito que não é algo que é obrigatório para todo mundo. Sim. Né? Então, ele vem mesmo, eu não enxergo como um negócio digital ou tradicional. Eu vejo o digital como uma ferramenta, como um meio de potencializar os seus negócios. E pode ser que a pessoa escolha, não, eu quero fazer tudo único e exclusivamente digital. Mas sempre vai ter a base, que é de qualquer negócio. Não importa o formato, que é isso. Né? Isso aí. É o processo, é o conceito de vendas, enfim, essa lógica é princípio, né? Princípio a gente não muda. Então, e quando a gente olha para isso, que as coisas podem conviver, quando a gente olha como recursos para potencializar um resultado, você tira até um pouco de sofrimento das pessoas, do tipo, nossa, agora é digital, tem que ser só isso. Não, você tem ferramentas, cabe você olhar para o seu negócio e ver o que mais te convém, o que tem potencial de trazer mais retorno, menos esforço, que conversa com o seu público, que conversa com o seu estilo de vida, né? Então, eu vejo o mercado crescendo, não enxergo nenhum tipo de saturação nesse sentido. É óbvio que se eu tenho minha área de gestão de projetos, provavelmente vão chegar concorrentes a médio e longo prazo e vai exigir da gente melhorar ainda mais a qualidade, oferecer. Mas isso é natural de qualquer mercado, de qualquer nicho. Então, Eu até ia te continuar pegando esse gancho que você comentou, para me explicar um pouquinho detalhado como que é a sua atuação, né? Algum projeto que quer contratar a Paloma, quero aplicar, como que é o seu processo dentro de um projeto, o que você faz, o que você entrega, para a gente entender também como que você atua e conhecer mais também do seu trabalho. Até para contextualizar, uma coisa que é legal de compartilhar, é que eu falo que nas 3 pontas possíveis do mercado digital, que eu entrei como uma prestadora de serviço, então eu entrei ali naquela posição que eu tinha um contrato, recebi e acabou ali, sem risco nenhum. Depois de 6 meses eu vi a oportunidade de abrir a minha agência, abrir o meu negócio para me tornar coprodutora. Então eu tinha risco, eu tinha investimento e eu tinha aquela responsabilidade no negócio, mas eu não estava na frente, não era o meu rosto, não era a minha imagem na exposição. E eu tinha, que é a parte dos bastidores ali. E em 2022 eu assumi esse papel de ser a especialista, de montar minha comunidade, a minha formação, que é a outra ponta de infoprodutores, né? Então eu sentei na cadeira de prestador de serviço, da sócia do negócio, mas que está no bastidores, e na cadeira que, além de sócia, eu sou a especialista. Então essa experiência me fez sentir as dores e os sabores de estar ali. Então isso já me trouxe, né, uma noção da necessidade até para moldar os meus serviços. Então, o que hoje a minha empresa, que é a Migratória Digital, o que a gente faz? Eu tenho, além da formação de gestora de projetos de alta performance, que é uma comunidade, a gente faz um acompanhamento de 1 ano. O que é interessante também saber? Apesar de a gente ter a profissional do mercado digital, que é a gestora ou o gestor de projetos, é também uma competência que eu defendo muito essa bandeira, de que é uma competência fundamental para qualquer profissional de excelência digital, independente se você é uma gestora digital, uma copywriter, uma especialista. Se você sabe olhar para o que você faz como um projeto, início, meio e fim, que tem que ter um objetivo, tem um custo, tem um nível de qualidade que você entrega, eu tenho prazo, como que eu otimizo isso? Você vai ter excelência. Então, embora seja com esse foco de formar gestores de projetos, é também para outras mulheres profissionais do mercado digital. Então, eu tenho esse produto, a formação. Eu presto consultorias também. Então, clientes que precisam implementar a gestão de projetos no seu negócio, eu faço um diagnóstico e trago a solução e faço o acompanhamento ali da implementação. E também consultorias na área de mapeamento e otimização de processos, que aí é mais específico para a gente criar realmente um playbook, um manual de operações para aquele time, né? O que eles fazem, como que a gente pode fazer de uma forma ainda otimizada.
automatizada, replicável, que facilite um treinamento de um time. E a gente tem, em paralelo, ali outras iniciativas, que é evento presencial anual, tem alguns treinamentos que a gente faz, né, temáticos, enfim. E aí a gente vai trazendo assuntos e vai treinando o mercado nessas demandas. Nossa, que legal. Só do que você falou aí, eu acho que eu tenho umas 12 dores do que ela falou que resolve ali. Gestão de processo, playbook, isso tudo, como vocês estão, além de, né, operacionalizar, vocês também estão encabeçando os negócios, a gente sabe que é muita coisa para uma pessoa só fazer. Nossa Imagina você vender, ajustar processo. Eu demorei, mas igual a gente está falando ali fora, aceitei que eu não consigo mesmo e que eu vou precisar de alguém, né, precisar de gente para conversar. Eu acho que isso é uma decisão muito difícil também, quando a gente começa a aprender você precisa de gente para a coisa girar. É difícil, tanto que o que eu mais tenho aprendido é lidar com gente mesmo. E aí, Bárbara, eu queria perguntar para você agora também, como é que é o seu processo? Alguém entrou em contato com a Bárbara, com a oficina, amiga da mulher, quer esse selo, o que ela pode esperar, né, depois que você entrou, o que você entrega? Me conta um pouquinho desse processo quando você está dentro do cliente mesmo. Tá. A gente faz a nossa venda, a divulgação do selo no digital mesmo e também em eventos presenciais, que eu dou muita palestra, treinamentos e acabo trazendo um pouquinho dessa visibilidade. Então, a gente apresenta numa reunião de vendas, né, online, com várias pessoas. A gente usa alguns formatos do digital, mas de um formato diferente. E aí a gente fala do que é o selo, né? O selo Oficina Amiga da Mulher, ele agrega numa mudança de cultura. Então, a gente vai trazer por que é interessante atender hoje o público feminino, mas não só o público feminino, a gente pega o público feminino como régua de qualidade de atendimento, que se a gente atende ele bem, né, a gente vai atender bem qualquer pessoa. Então, esse é o projeto da Oficina Amiga da Mulher, porque se a mulher se sente bem, segura para entrar naquele estabelecimento e contratar aquele serviço, qualquer outra pessoa ela vai se sentir bem, o alto, o magro, o negro, o LGBT, o idoso, a criança, qualquer pessoa ela vai se sentir bem para estar dentro daquele ambiente da oficina. Então, dentro do processo do selo, são treinamentos, são capacitações que, à medida que eles vão passando por essa capacitação, eles vão entregando exercícios. Porque o selo, ele tem um objetivo totalmente diferente, a gente usa o nome de certificação, de selo, mas ele não é nada de uma certificação conhecida. Você tem que tirar e passar numa prova para ganhar o selo. Não. A gente está num estágio de país que eu tenho que criar consciência. Então, só dele passar por essa etapa e caminho e criando essa consciência, ele recebe o selo. E aí ela continua dentro do selo com as outras capacitações. Então, é um programa de treinamento, capacitação, relacionamento. E aí ela também consegue usar a marca Selo Oficina Amiga da Mulher, que a gente criou essa marca a nível Brasil, e se posicionar. Então, a oficina ela vai tendo um acompanhamento dentro dessa jornada. Primeiro, para ela conseguir o selo. Então, ela fica ali 4 meses estudando, capacitando, fazendo as atividades para ela receber o selo. Então, ela tem que entregar todas as atividades, que não é nada de outro mundo. Ela consegue fazer isso, né? Até com a ajuda da própria equipe. Então, não é nada muito de outro mundo. E depois que ela recebe o selo, a gente continua, né, paralelo ao percurso do selo. Tem treinamentos, tem especialistas do setor, contador do setor, pessoa do marketing do setor, bem nichado do negócio oficina mecânica. Então, a gente traz, dentro do nosso programa do selo, que ele paga recorrente mensal, capacitações e inovações que estão acontecendo dentro da nossa área. Entendi. E aí, o que a oficina ganha de vantagem? Ela começa a expandir a visão, ela entra para uma comunidade, ela vê que várias oficinas estão passando pelos mesmos problemas em diferentes lugares do país. Quando ela se posiciona, ela chama atenção. Então, o marketing, ele vira uma consequência da entrega do selo. Entendi. Não, a gente estava falando de comunidade, né? Eu acho que é um potencial gigantesco essa comunidade que você tem. Potencial não, né? Já é uma realidade. Já. Você é um fornecedor validado dentro da nossa comunidade. Poxa, dentro das atividades, a gente orienta a oficina que ela tem que ter um site. Que ela não pode depender só de rede social, só de Google, né? A gente viu muita coisa mudando depois que o presidente entrou, né? O Trump e tal. As regras estão mudando. E aí? Você vai confiar só no digital? Só nas outras plataformas? E o seu? Né? E a sua identidade sem redes sociais? Você tem? Né? Precisa. Então, a gente fala assim, mas precisa. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer. É importante. Então, aí a gente tem um fornecedor aqui validado para site de oficina. Você quer? Tem outros também. Então, você pode escolher. A gente indica 3 fornecedores
para dentro da nossa comunidade, ela sentir ou ele sentir qual que é o melhor momento de dinheiro, grana que eles podem investir e qual o fornecedor que eles se identificaram mais. Então, a gente valida esses fornecedores dentro da nossa comunidade. Você falou uma coisa legal aí, que é até uma pergunta que eu já vou falar ela antes para dar tempo para vocês pensarem, porque ela não é fácil. Mas você falou de cultura, né? E a gente tem muitos mitos, né, em cada área. Você com certeza tem alguns mitos lá dentro da oficina, você tem alguns mitos no digital, que eu quero saber depois quais são esses mitos. Mas a cultura hoje virou uma palavrinha que está em toda roda de conversa de negócio, né? Porque hoje em dia tem negócios que dão certo por causa da cultura e tem negócios que dão errados por causa, às vezes, da falta, não é nem da falta dela, mas talvez de uma cultura que não seja produtiva, focada em crescer. E aí, querendo ou não, né, digital, a gente tem existe uma cultura digital, existe uma cultura dentro do mercado de oficinas, por exemplo, e conservador no geral. Tem algum mito que vocês quebram para as pessoas, ou vocês quebraram em vocês mesmas no mercado de vocês? Então, sei lá, cheguei numa oficina e vi que eu achava que todo mundo era assim. E eu vi que não é. É uma coisa que eu vi que tem espaço, né? Mesma coisa no digital. Eu achei que todo mundo ia ser assim e assado. Olha que coisa diferente que eu notei, né? Vocês têm alguma coisa que vocês acham legal de compartilhar com a comunidade aqui? Posso começar? Tem. Por exemplo, né? Todo mundo acha que oficina mecânica, quando eu falo da oficina amiga da mulher, né? Oficina mecânica, todo mundo vai imaginar uma oficina mecânica suja, cheia de óleo e com um pôster de mulher pelada. Pronto. Aí, cara, poxa, dentro da oficina é um ambiente extremamente familiar. A esposa do cara tá lá. Então, primeiro, não vai ter mais pôster de mulher pelada, me ajuda aí. Sim. Segundo, o ambiente não vai ser imundície, né? O mecânico pode estar sujo pelas consequências do trabalho, né? Pó do asfalto e tudo mais e tal. Mas não é um ambiente, assim, né, tão hostil, né? Já mudou muito isso. Terceiro, pelo menos na nossa rede, as mulheres, né, são orientadas a deixar o banheiro muito bem limpo, organizado. Então, a gente tem a caixinha de emergência, que é absorvente, fio dental, desodorante, lenço umedecido. Então, maioria dos banheiros da Oficina Amiga da Mulher tem esse kit. Que empresa hoje, quando você vai num restaurante, tem um enxaguante bucal, um fio dental, você se derrete pelo restaurante. Pô, o banheiro de uma oficina mecânica, sim. Tem um cheirinho bom, tem lenço umedecido, tem um kit de primeiros socorros para mulher. Se bobear, vai ter até o kit de costura. Porque se uma roupa desabotoa, né? Um botão cai e tudo mais. E aí quebra, tá vendo? E aí eu vou, às vezes, num outro ambiente que eu espero muito mais sofisticação, que eu tô passando um aperto, não tem nada disso para me oferecer, sabe? Então, a gente quebra um pouco na questão do mito, isso. E aí, você falou de cultura. Ela tava falando, né? Eu acho que uma das questões mais que vai pegar é a situação geracional. Na verdade, eu tenho 37, mas a pessoa que tem ali até os seus 28, 29 é outra cabeça. É outra cabeça. E aí, o que eu percebo? Eu já achava hostil a cultura das empresas que eu trabalhava. E eu criei uma empresa que, para mim, é gostoso. Que, para mim, é bom para trabalhar. Aí, eu tô percebendo que a galera tá gostando de trabalhar na minha empresa. Mas é caro para eu bancar tudo que eu banco, com respeito, com transparência, conseguindo a CLT, com direitos e tudo mais. É caríssimo. Tipo assim, meus tios que têm empresa, pô, você não precisa fazer isso. Não, mas eu dou. Eu não sou obrigada a dar plano de saúde, mas eu dou. E eu conheço indústrias que trabalham comigo que não dá plano de saúde. Saca? E entrou a NR1 agora, né? Que você tem que criar, todas as empresas vão ter que ter políticas de saúde e bem-estar. Se tá acontecendo com isso e colocou uma legislação, é porque a gente tá precisando mudar a cultura, porque a geração mudou a cultura e ela não está trabalhando porque ela não tem compatibilidade com a cultura antiga. Entendi. É isso. Se eu não adaptar o meu negócio, não saber tratar as pessoas com respeito, ou ajudar esses jovens e liderar esses jovens... Talvez seja uma das maiores chaves que os negócios precisam virar, né? Porque eu não vou falar certinho, mas a gente veio de uma revolução assim, do offline para o online, vai começar, sei lá, né, do e-mail, depois veio para as redes sociais, e aí todo mundo agora tem que estar na rede social, etc. E a gente fica sempre assim, qual que é a próxima disrupção, né? Inclusive, falando sobre voltar ao passado, eu tenho comprado alguns livros para estudar a galera do feijão com arroz mesmo. Eu gosto muito de um economista que chama Schumpeter, e eu estou estudando lá que ele fala sobre economia e capitalismo.
E aí, e ele fala sobre isso, sobre essas ondas de inovação. E a gente sempre fica esperando, qual que vai ser a próxima onda, né, de inovação? Talvez a próxima onda de inovação seja aprender a lidar com gente direitinho, né, isso motivacional. mesmo. Então, acho que esse é um ponto até que dá discussão pra caramba. Assim, na minha visão, a Paloma complementa aí, né? Essa geração, ela já está uma antes da nossa, né? Ela veio com muita informação, ela veio com muito acesso à informação, ela traz muitas discussões profundas que, bicho, a gente não tinha essas discussões profundas que hoje você escuta nos podcasts aí, uma galera jovem, só que elas não têm experiência de vida, né? Então, às vezes, eles não conseguem formatar e consolidar aquele conhecimento por causa disso. Mas eles sabem o que é limite, o que não é, o que é respeitoso, o que não é. Então, opa, eu não preciso disso para viver. Para quê? Né? Eu prefiro ficar lá fazendo bico ali, eu me viro, eu não preciso disso. Para que eu vou me matar? Para ter uma carreira? Para quê? Se meus funcionários falam, Bárbara, 2050, pela NASA, o mundo vai acabar. Então, para que eu vou ter filho? Quê, né? Pra quê? É esse o papo que eu tenho no escritório. Sério, gente, sério. 2050 o mundo vai acabar. Eu vou tentar aproveitar o máximo que eu puder até agora. Pra quê? Que eu vou fazer um financiamento? Que o mundo vai acabar em 2050 pela NASA. É uma coisa que não está nos livros isso, né? Então, olha os Ninguém papos. ensina Olha isso. os papos. Então, assim, eles têm acesso à informação que, assim, bicho, não sou mais, vamos viver um bom hoje, né? Um presente. Um presente, né? Mas, assim, eles estão tão desacreditados do futuro, eles estão tão desacreditados das pessoas que o desafio vai ser ajudar eles a se desenvolverem, né? Porque eles também não têm maturidade para se desenvolverem, de experiência de vida, de coisa difícil, que a vida é difícil mesmo e tudo mais, mas com respeito, com Sim. carinho. Então, aí tem que ter um pouco mais de paciência. E trazer que eles têm que ter esse jogo de cintura com a cultura antiga para a gente trazer a nova cultura. Né? Mas eu acredito na geração dos 6 anos. Eu acho que eles que vão dar voadora no sistema e vai ajudar esse mundo a ficar melhor. Quem tá com 6 anos hoje, eu acho que já vai chegar reciclando tudo, sabe? Vai dar uma voadora na gente. Já estão vindo com um conhecimento aí que a gente nem faz ideia. É isso aí. Aí agora eu vou deixar pra Paloma. Eu até anotei isso aqui, porque eu acho que é até um tema legal falar sobre cultura e inteligência emocional, porque isso aí dá um podcast inteiro. E mitos, Paloma, você acha que essa parte de cultural também é um mito que você quebrou quando você entrou no digital? Ou tem outros mitos, né? E também, se você quiser estender, como que você enxerga essa questão de cultura no meio digital? Inclusive, porque isso tem muito a ver. A cultura é muito feita, talvez, pela proximidade, às vezes, pelo dia a dia. E o digital tem muito do distante, né? Eu posso trabalhar com alguém de fora, etc. Como é que primeiro pode falar dos mitos, mas também como é que é essa visão sua da cultura no digital? Em relação aos mitos, pensando aqui na gestão de projetos, tem um mito que é, para ser gestora de projetos, ou para atuar com essa visão, ou desenvolver essa competência, tem que ser da área de exatas, ou eu tenho que gostar de números. A pessoa associa muito gestão a números, né? E a minha percepção você não precisa amar exata, você não precisa ter sido um aluno exemplar nessa área, pelo contrário, se você tiver minimamente um raciocínio lógico, cognição mesmo, cognitivo ali, né? E saber somar, subtrair, multiplicar, dividir, regra básica, saber usar uma calculadora, isso é mais do que o suficiente para você fazer, que é o tal do arroz com feijão que a gente está falando, para você fazer uma boa gestão ali, né? Então, Sim. falta... Muitas das vezes as pessoas limitam o seu resultado, a sua entrega, ou o seu desenvolvimento, ou desenvolver uma nova habilidade, porque internaliza umas mentiras dessas. Uhum. Então, gestão de projetos não é só para quem gosta de números exatas ou tem formação na área, pelo contrário. E são habilidades que você desenvolve, né? Tudo é técnica. Então, se você tiver essa mínima noção, né, de entender, de cognição mesmo, isso você vai desenvolver. Uns mais rápido, outros vão levar mais tempo, cada um no seu ritmo, é extremamente possível ele aprender. O desafio da gestão de projetos que eu falo é técnico, eu falo, gente, pode colocar a pessoa que for, já trabalha com você, eu desenvolvo. Agora, o comportamental. Na gestão, e eu posso estender para além da gestão de projetos, para a gestão como um todo, o fator comportamental é determinante.
E muitas vezes a pessoa fala, eu não tenho um curso em tal. Tá bom, mas como é que você é? Como é que você é no dia a dia? O que te move? Isso aí para mim é mais importante. O resto, técnica, método, tem vários aqui, ó. A gente vê, a gente te acompanha, uns mais próximos, outros às vezes são mais autodidatas, vão sozinhos. Mas o comportamental, então, no final das contas, é realmente mais relevante que você saber de exatas para fazer uma boa gestão. E sobre cultura, eu tenho para mim que independente da empresa, consciente ou inconscientemente, ela tem a cultura. A pergunta é que cultura que a sua empresa tem. Então, ela tem a cultura que você gostaria que ela tivesse, né? Ela reflete essa cultura que você idealizou. Porque de duas uma, assim, ou vai ter a cultura consciente, que você entende que ela tem, ou é a cultura do caos, da desordem. Alguém está definindo, talvez até difícil definir que cultura que é aquela, mas... E aí a pergunta fica, né? O que é cultura? E aí a gente estenderia muito esse assunto aqui, mas eu sou dessas que acredito que toda empresa tem alguma cultura, saiba, você tenha consciência disso ou não. E a cultura, de fato, vai definir a velocidade e o tipo de resultado que você vai ter, né? Concordo. Não, e eu acho, eu até estava pegando um ponto do que você falou antes, de gestão de projeto que não precisa ser especialista em exatas. Eu acho legal porque gestão de projetos, não é minha área, não sou especialista em gestão de projetos, mas gestão de projetos ajuda em tudo na vida, né? Não é só no trabalho. Imagina você vai fazer uma gestão, por exemplo, de vida, né? Quero formar, fazer um curso tal até em tanto tempo, quero construir uma casa, quero formar uma família, enfim, seja o que for. Uma viagem, uma festa de aniversário. Né? Porque, ó, a minha gestão de projetos, meu jeito de viajar é assim, Manu, você está livre amanhã? Vamos correr atrás, etc. Levando isso para os negócios, o que acontece quando eu viajo na correria? Gasto mal, tomo decisões piores, não aproveito quanto eu aproveitaria. É a mesma coisa nos negócios, né? Se a gente não organiza, vou gastar mal, vou tomar decisões erradas para o meu negócio. Enfim, então gestão de projetos é uma matéria, disciplina para a vida, né? Não é só para os negócios, eu acho isso interessante. Graças a Deus eu casei, a minha esposa é melhor que eu em gestão de projetos, então a gente está dividindo. Eu queria perguntar duas coisas, que antes de eu ir para a parte final, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre propósito também, esse tipo de coisa. Eu queria ouvir de vocês se tem algum case que vocês têm para contar que foi legal, um case que você falou, não, Lincoln, eu peguei um projeto e, sei lá, às vezes estava muito ruim, eu consegui girar e foi bacana, tive um case legal, ou tive um case que mexeu com a vida das pessoas, a gente vai até falar sobre propósito, mas é difícil separar pessoa, PJ e PF, né? A gente fala muito sobre isso, mas no dia a dia a gente está falando aqui com pessoas. Sim. Eu queria ver se vocês têm algum case legal, e depois eu queria falar um pouquinho sobre que vocês hoje são pessoas que capacitam outras pessoas, né? Então, aquilo que vocês fazem acaba escalando, né? Então, você treina um aqui, que vai treinar mais dois, que vai treinar mais dois, enfim. Então, é uma responsabilidade grande também fazer isso, né? Eu queria... essas são as perguntas que eu queria para encerrar essa parte. Mas, se puder começar, Paloma, contando essa parte para você sobre algum case que você tem, que você quer compartilhar, e depois eu já emendando essa pergunta, né? Como que... na verdade, como não? Queria entender um pouquinho sobre essa parte de você treinar pessoas, capacitar pessoas, né? Como que você se sente isso? Isso mexe com você como? Quais desafios também a gente pode falar, mas eu acho que é muito relevante isso na sua área, né? Então, queria saber de você. Conta aí para mim. Em relação eu tenho vários, ainda mais, né, eu desenvolvo, são mais de 150 gestores de projetos que eu já formei, que fazem parte da nossa comunidade. Então, vem em mente várias histórias, porque, igual você falou, né, Lincoln, não é só uma profissão que às vezes ela se descobre ou que ela melhora a remuneração. Afeta a família, afeta as férias que ela vai ter com a família, afeta todo o sistema ali dela, né? Mas então são várias que às vezes não tinha renda nenhuma, ou ganhavam um salário mínimo, ou dois hoje faturam mais de 18, mais de 30, se tornaram sócios de negócios. Mas um cliente específico essa semana de consultoria, eu acho legal trazer esse exemplo, porque para quem trabalha com consultoria, nem sempre é fácil estimar, garantir para o cliente o retorno sobre aquele investimento. Eu trabalho com mapeamento e otimização de processos. Eu sei do potencial de ganho. Mas só você entrando na realidade do cliente, você vai ver o quanto que o ponteiro vai virar. Depende do time, do nível e velocidade de execução, de melhoria. Então, é sempre uma pergunta que antes de eu começar a consultoria, eu mesmo me questiono e me coloco alguns desafios, né? Qual que é o resultado que eu quero com esse cliente, que eu vou conseguir concretizar com esse cliente. E agora, essa semana, um cliente me disse... né, Paloma, deixa eu te contar, a gente fez todo um mapeamento, definição de indicadores que eles não olhavam. Só de olhar para um indicador, a gestora de projetos deles mapeou 200 mil de economia nesse mês. Ele falou, Paloma, a gente já estimou que são pelo menos 2 milhões que a gente deixou de perder.
E aí eu falei, que maravilha, né? Então tá pago. E aí nessa hora que você vê a dimensão, né? O que são 200 mil nesse mês para eles terem, para reinvestir. E aí ele falou, não, mas já estava pago até antes. E aí a gente também vê como que às vezes a gente fala uma coisa e a gente não tem noção do impacto daquilo. Conversando, ele falou, não, lembra, na primeira sessão que a gente conversou, ele tem algumas frentes de negócio e tem um lado do negócio que tem a operação é muito mais robusta, presencial, muita gente. E a frente do digital deles era um vendedor fazendo a venda. E no dia que a gente conversou, eu falei, nossa, proporcionalmente está tão discrepante, tem muito mais faturamento nesse digital, um vendedor. Porque, eu queria entender o motivo da decisão de não ter mais investimento na área. E ele falou, Paloma, naquele dia, ele também tem vários grupos, né, de desenvolvimento, ele falou, ninguém tinha me questionado isso. A gente fazia 100 mil reais de faturamento só nessa frente. A gente bateu 250, 350, a gente tá batendo 450 esse mês. E assim, um resultado que era um ponto que nem era o ponto central, porque é uma área do negócio que eu não olho. Mas uma coisa que eu perguntei ficou na cabeça dele, ele mexeu os pauzinhos dele. E então foi uma experiência essa semana também recente, de você ver que a gente realmente tem que colocar no mundo, né, compartilhar o nosso conhecimento, porque transforma vidas. Não é negócio, é vidas mesmo. É mais pessoas que ele vai contratar. São famílias de alunas que estão sendo transformadas, são negócios que elas atuam. Então... Isso você comentou que ele não olhou essa visão de fora, né, visão de terceiros, ajuda muito. E o consultor, eu acho que ele sente essa síndrome do impostor, né? Fala, o que eu estou entregando, o que eu estou fazendo? E aí, quando você vê... É uma chavinha, assim, você ficou lá, às vezes, 6 meses no projeto, e uma chavinha nesses 6 meses que você virou que mudou toda a história. Mas ela não ia acontecer do nada. Tem até aquela analogia do moço que arruma avião, né? Arruma navio, né? Que chamaram o navio estava quebrado, chamaram muitos técnicos cobrando 2 milhões, 3 milhões para arrumar. Chegou um senhorzinho lá, falou, não, desculpa, chamaram o povo da NASA e tal, sei lá, NASA não, gente, tô errando, mas povo especialista. O povo não sabia arrumar. Chegou um senhorzinho lá e falou, não, eu cobro aí, tipo assim, R$1 milhão para arrumar. Chegou lá, o senhor só deu uma marteladinha e o navio arrumou. A pessoa, mas você vai cobrar caro? Então, 2 milhões para arrumar? Ele falou, mas tanto que eu aprendi para saber que a martelada é aqui nesse lugar. É meio isso que você tá falando. Assim, às vezes a gente fica 6 meses no projeto, mas você só deu uma dica aqui. Gente, mas para eu poder dar essa dica, eu tive que conhecer a sua empresa inteira, seu projeto inteiro. Eu gosto muito dessa analogia para a minha vida. E você, Bárbara, como é que é algum case legal? Como é que você sente essa responsabilidade também de formar outras pessoas, né? De formar... você falou uma coisa que eu achei legal, que oficina hoje é um ambiente muito familiar, né? A esposa tá lá, às vezes o filho tá pegando a próxima geração. E aí, isso em família, quando mexe, é punk, né? Então, você não tá lidando... Você tem até que ter um quê de psicólogo lá, enfim. Como é que é uma expertise de gestão de conflito e tudo mais. Como que é para você... um case, né, que você pode contar legal, e também esse sentimento de que você está entrando na vida das pessoas, não só no negócio. Sim. Assim, o que eu mais... Foi tudo muito orgânico, sabe? As coisas foram acontecendo. Depois da pandemia, deu uma alavancada mais no selo, na venda da certificação e tudo mais. De uma forma muito orgânica, vieram muitas mulheres me procurar que estão ali trabalhando na gestão do negócio. E elas vieram primeiro não querendo o selo, mas se sentindo só. Porque é um universo muito masculino. Até para treinamento, até para gestão, até para feira, é só homem. Então, a gente tem outras mulheres falando, né? Então, isso é o poder primeiro da representatividade. Então, tem que ter uma representatividade. E aí, elas começaram a entrar querendo o selo, mas não só pelo selo, para elas estarem numa comunidade de outras mulheres gestoras que estão fazendo gerenciamento da empresa com família, como que eu vou lidar com o marido, como que eu vou lidar, separar essas coisas com meu esposo, com meu pai, com meu irmão, com meu tio, e como que eu vou fazer essa transição. E a maioria delas vem em transição de carreira. Então, é muito particular do meu setor que eu tô pegando a mulher pós-parto. Esse é o perfil. Eu acabei de visitar uma prima minha, ganhou neném, e ela tá assim, eu tô pensando em sair do CLT, talvez, não sei, eu pegar um outro trabalho mais híbrido. Isso é óbvio. É claro que toda mulher, todo homem, né, que viram pai ou mãe, a cabeça muda. E se tem uma empresa no negócio da família, essa pessoa vai para a empresa do negócio da família para ela ter flexibilidade física, online, de trabalho e ter uma renda garantida ali, né? Então, eu pego muitas mulheres em transição, acho que esse é o maior case, em transição de carreira,
por questões boas, por questões ruins da vida, porque o sócio faleceu e deixou todo o negócio da família para ela e ela não sabe como tocar. E aí, por causa disso, dentro da rede, ela começa a se organizar, ela começa a entender os processos, ela começa a entender o que ela precisa estudar primeiro. E aí, ela já se evolui no tal nível que ela quer começar a vender curso para oficina. Ela já tem umas que fazem isso, já começa a criar um outro produto, outro infoproduto. Não, eu vou vender isso aqui para oficina, vou ensinar a oficina também sobre gestão. Vai, bora, né? Tem algumas que viram até influencer de software de ERP, de tanto que já sabe tanto usar e tá indo super bem na gestão da empresa, já consegue terceirizar. Então, elas conseguem, primeiro, ter uma identificação com o negócio de oficina mecânica que elas não querem. Elas são convidadas para gerir, mas não tem nenhuma identificação, acha chato, tem vergonha de falar que trabalham numa oficina. Aí, elas passam por uma outra fase de, opa, esse negócio dá dinheiro, gostei. Dela conseguir conquistar o espaço dela e entrar para o contrato social. Então, a maioria não está no contrato social ou não são registradas e estão lá trabalhando. Então, elas conseguem passar por esse estágio e aí, às vezes, ela tem até maior percentual da empresa. Legal. Elas conseguem essa conquista dentro ali daquele ambiente familiar, sendo tudo muito respeitoso. É um processo de profissionalização, né? Sim, Total. de profissionalização. Né? Que legal isso aí, muito interessante. Eu acho que eu até já vi uns cases que você compartilha nas redes sociais. Não que assim. elas não são estudadas. Tem muitas que são biomédicas, veterinárias, advogadas, professoras, farmacêuticas. Mas é profissionalização da empresa mesmo. Da empresa, eu digo no sentido de que a oficina mecânica, às vezes, pode ser até um outro mito, né? De que não, assim, de que é uma empresa que pode ser levada de qualquer jeito. Não, é uma empresa como qualquer outra, né? Tem que ter gestão, RH, como você comentou. E, olha, eu nem sabia desse dado, que muitas das pessoas ou das mulheres não estão registradas, mas estão lá todo dia, né? A gente hoje é difícil falar de informalidade nesse nível, né? Mas existe ainda. Quando eu coloquei uma regra de que quem fosse contratar o selo tinha que ter vínculo empregatício com a oficina, caiu minhas vendas. Sério? Caiu. Caramba. Ah, não, eu sou esposa dele. Mas você tem CLT? Não. Você tá no contrato social? Não, então você não tem vínculo. Não, mas eu sou esposa dele. Sabe? Mas aí eu falei pra ela, eu falei, não, quem morrer aí, cair no inventário, tem nada seu não, tu vai fazer inventário. Você não vai tocar a empresa, você não vai conseguir mexer R$1 da empresa. Aí ia ficar com raiva, porque eu falava a verdade. E eu perdi o cliente. Então, é melhor eu não colocar mais essa cláusula. Eu deixo ela entrar no selo. Aí é você ensina para ela lá dentro que ela precisa. Que é melhor para a família, para proteção patrimonial, tanto da empresa quanto da família. Aí eu vou ensinando ela, Aí ela aos pouquinhos vai conquistando isso e organizando isso dentro da empresa. Isso é punk. Isso que deve mexer com vocês, com certeza, que vocês estão no dia a dia, mas essa ideia é um legado, né? Assim, a neta dessa mulher vai saber, vai ter história, vai saber que a avó dela mudou, enfim, então eu acho que ensinar é muito, muito bacana. E por fim, chegando mais no fim, eu queria fazer fazer a pergunta, assim, né? Que é sobre propósito, né? E também sobre compartilhar algo que vocês acham que talvez a Paloma e a Bárbara de hoje falariam para a Paloma e a Bárbara de 10 anos atrás, né? E que sirva de dica para quem está ouvindo a gente também, seja para... Talvez a gente falou muito aqui de cultura, de empreender não é para todo mundo. Então, assim, como que a gente se torna, às vezes, resistente, forte, resiliente, no meio que existe tanto da gente de várias áreas, né? Tem alguma dica nesse sentido que você daria para a Paloma de 10 anos atrás? Tem uma coisa que eu aprendi nesse processo e hoje eu olho e compartilho muito com as minhas alunas e para mim ainda faz muito sentido e eu revisito sempre. Não sei se vocês já ouviram falar do conceito de Kigai, japonês, e basicamente é a união, é você buscar a junção de 4 fatores. O primeiro fator é aquilo que você ama fazer, que você tem paixão em fazer, aquilo que você é muito boa em fazer, aquilo que o mundo precisa, e o quarto elemento é aquilo que existem pessoas dispostas a pagar por isso. Quando você acha o ponto central desses 4 elementos, é inevitável a sua prosperidade e felicidade. E quando eu saí do mercado corporativo e comecei a buscar, né, me desenvolver como empreendedora, essa informação, esse conhecimento chegou até a mim e ali me ajudou demais a ter um direcionamento. Então é algo que eu me lembro constantemente quando vem os desafios, as pancadas que são naturais, eu falo, tá tudo bem, eu olho de novo para isso.
o que eu estou fazendo é a interseção desses 4 pontos, então tá tudo bem. Estou no processo, confia. É o melhor que eu poderia estar fazendo hoje. Aqui está meu maior potencial de felicidade e de retorno financeiro. Então, é parte do processo. Então, é algo que eu diria para Paloma de 10 anos, concentre em achar o ponto comum, o ponto convergente aí desses 4 fatores e confia no processo. Na busca da melhoria contínua, que é uma premissa aí da engenharia de produção, da produtividade. Quando a gente está com esses 4 fatores e você tem essa busca contínua pela melhoria, a gente não está isento de errar. Mas o ponto é como que eu melhoro, como que eu faço melhor, como que eu não caio mais nesse erro. Eu posso sempre errar, que não seja o mesmo erro, que eu tenha aprendido com ele. Então, eu diria isso para a Paloma de 10 anos atrás. É engraçado que eu me conecto demais com isso que você falou, porque às vezes o lugar certo não é o ausente de erros, né? Não é aquele ausente de problemas, né? Mas às vezes a gente entende que, ó, eu tô no lugar certo, mas tá tendo muito problema, mas eu tô no lugar certo, é aqui que eu tinha que estar. Então a gente às vezes até encara o problema de um jeito diferente, né? Assim, para estar onde eu tô, eu precisava enfrentar esses problemas. Eu acho que isso, para mim, também me pega muito nesse sentido. Você até falou, né, da resiliência, parte disso, né? E até complementando, Lincoln, eu acredito muito também que o conceito do Ikigai sozinho também, às vezes você vai apanhar tanto sozinho que pode ser que você corra risco de desistir em algum momento. Então, só para complementar, além desse fator, tem essa questão a gente falou muito, né, do relacionamento. Então, eu aprendi muito que às vezes a gente não precisa saber o que fazer ou como fazer. A gente precisa saber quem é que já fez. O quem é muito importante, assim. E vira e mexe, quando eu tô batendo cabeça, eu falo, peraí, quem já fez? Ou quem fez algo semelhante? Ou quem tem mais experiência que eu, né? Então, somando esse alinhamento do Ikigai com relacionamento e comportamento que a gente já falou, acho que a Paloma de 10 anos atrás estaria bem encaminhada. Teria tido menos estresse, um pouquinho dormido mais noites mais tranquilas, né? Sem Que legal, dúvida. excelente, Paloma. E você, Bárbara? O que você falaria aí para a Bárbara de 10 anos atrás? E também, se você quiser contar um pouquinho, né? O que te move hoje, qual que é o seu propósito hoje, né? Onde você quer chegar também, fica à vontade. Entendi. Eu doeu muito quando eu quebrei, né? Eu fali. Então, me doeu muito isso. Empreender sozinha, com recurso financeiro próprio, sem ninguém da família para dar um apoio, nem namorado, nem nada, isso me doeu demais, porque você perde um tempo da sua vida dedicada no negócio e quebra. É uma merda isso, e tudo. Então, como isso me doeu muito, hoje eu falaria para a Bárbara lá atrás, ó, antes de começar, cara, você tem que ter um produto que vende. Rápido, de prateleira. Faz dinheiro rápido. Né? A gente que trabalha com serviços, no meu caso, né? Eu trabalho com serviço e eu que entrego esse serviço, né? Eu não vendo produto, né? Hoje eu vendo uma certificação que é um serviço. Ainda tem o digital, mas ainda é um serviço, é contínuo, é recorrente. Então, depende muito da minha pessoa, mas eu precisava ter um produto muito bem formatado, ou sei lá, ou tá numa franquia, ou tá num terceirizado, que eu tivesse ali para me dar um recorrente, para eu testar os meus modelos de negócio. Então, eu quebrei porque eu fui testando, né? Modelos de negócios que eu fui criando ali dentro do meu plano de negócio. Eu criei vários modelos de negócio, porque eu não conhecia o mercado. Então, focar no financeiro. Essa é a primeira questão que eu falaria. Sim. A outra, que eu acho que faz total sentido, assim, eu já estava muito conectada no propósito, para mim não fazia sentido não trabalhar com aquilo que eu queria, então isso para mim já estava muito claro. Saber quem já fez e tentar conectar com essa pessoa, né? Às vezes, quem já fez, eu não sei quem já fez, mas como é que eu vou achar essa pessoa, ou descobrir essa pessoa, ou ir em feiras, ou em eventos de quem já fez isso, né? Então, acho que Não, legal essas duas. Por isso que eu gosto de conversar, assim, porque a gente joga fora todas as amarras que as pessoas, às vezes, lá fora pedem que a gente tenha, né? Então, por exemplo, a gente fala muito sobre propósito, mas propósito sem dinheiro é brincadeira, assim, a gente tá brincando, né? E também dinheiro sem propósito, uma hora você vai morrer e não vai aguentar continuar naquilo ali. E eu falo para algumas pessoas que eu converso informalmente em negócio, a pessoa fala assim, mas vou dar um exemplo básico. Eu vou vender um produto, mas se eu pagar se eu receber à vista, eu tenho a taxa do cartão. Nossa, vai me comer demais. Eu prefiro receber em 24 meses, R$300 em 24 meses. Vou dar um exemplo. Eu falo, gente, mas quanto tempo sua empresa tem? Não, eu tô começando agora, minha primeira venda. Cara, você vai receber R$300 em 24 meses. Então, assim, às vezes as pessoas ficam tão nessa ideia de que,
vai dar certo e tal. Esquece que a realidade é resultado de dinheiro. A gente precisa ter dinheiro para girar o negócio. E uma hora ele vai ter que entender também que ele tem que fazer esse negócio por algum motivo que além do dinheiro, senão ele não vai aguentar ficar nesse tempo. Sim. Eu acho esse equilíbrio sensacional, difícil de ter, ninguém é perfeito, a gente vai encontrando e a gente vai amadurecendo. Gente, excelente. Antes, eu não sei se vocês já acompanharam outros episódios, a gente está chegando nos finalmente aqui, a gente tem uma cultura, uma tradição da gente presentear, né, os nossos convidados no final com um livro. E aí, normalmente, às vezes, quando tem algum livro que eu acho que é muito contra a corrente, por exemplo, um livro que é muito da sua área, eu entrego para a Paloma, da Paloma para você, mas eu falei, vou acabar com isso porque às vezes tem um livro que eu falo assim, a cara da pessoa, eu não vou dar só por causa disso. Inclusive, eu até quase que eu comprei o modo Toyota de gerenciar, né? Tem tudo a ver, mas infelizmente não é. Ia ser bem legal, né? Nossa, Total. legal. Até porque muita coisa que vem da produção vem da indústria automotiva. Total. Né? A As engenharia de ferramentas produção são- vem da engenharia mecânica. E vem da produção. Lema. Né? Sim. Vem da Nossa, indústria eu automotiva. acho que o Toyota é o Lean Manufacturing, né? Não sei o que eles lá, então... Six Sigma, né? Isso, Aí eu falei, bem, poxa, Black se Belt, conseguisse. blá, blá, blá. Mas eu tô É a área vendendo muito, a dela. gente não acha, até digital de novo, né? É difícil a gente achar todos os livros que a gente quer no físico, né? Então eu não consegui, mas ia ser muito legal. Mas eu, né, tentando compensar, eu trouxe 2 livros aqui que eu vou falar um pouquinho sobre eles e falar pra vocês, que um talvez, às vezes vocês já até têm, tá? Se vocês já tiverem, vocês falam, não, olha que legal, eu vou ler de novo, enfim. Mas não é o 0 a 1, esqueci o nome do autor, mas é o cara que fundou o PayPal junto com Que com o legal. Elon Musk, e ele fala muito sobre monopólio. Ele fala, toda empresa, para ter uma diferencial no mercado, ela precisa ter um monopólio, então ela precisa inventar uma coisa que ninguém inventou ainda. E aí ele começa a falar como se achar brechas em coisas que ninguém inventou ainda nos mercados mais tradicionais, né? Então, eu queria dedicar esse livro aqui para você, Bárbara, porque eu acho que vai ter muito a ver com você. Sim. E aí, sobre um livro que eu acho que talvez vai ter muito a ver sobre cultura, que é um autor que eu também... parece o Kotler, mas não é Kotler, não. É alguma coisa Kotter, que eu esqueci o nome dele, porque eu sou ruim com o nome de autor. Ele faz uma analogia sobre gestão de pessoas e projetos com uma família de suricatos. Então ele fala assim, como é que as famílias de suricatos se organizam e como é que você faz para gerenciar negócios, pessoas nesse ambiente. Que chama Não Trabalhamos assim aqui. Eu queria te presentear com esses Obrigada, eu livros. não tenho. Não Fiquei tem, muito feliz. Que bom. E aí, né, quero que vocês leiam, deem feedback pra gente. Claro. E eu acho muito legal, porque eu acho que tem tudo a ver com a cara de vocês. E no futuro, um sonho meu também, como a gente tem falando do meu propósito agora, é muito de educar novos negócios. Igual você falou, quando a gente descobre algo bom, a gente quer compartilhar. Eu realmente, né, me descobri no empreendedorismo e acho que educação também tem muito a ver. Um dia eu quero ter uma livraria, alguma coisa assim, já pedi pra leitura me patrocinar. Já tá acontecendo. Né? Se fosse você Mas então essa já tá no caminho. é a minha vontade mesmo. Espero que vocês gostem. E agora vou dar um minutinho para vocês também para falarem ali para aquela câmera ali, né, Thiago? Contar um pouquinho, né, como que a gente sabe mais de vocês, onde que a gente encontra mais de vocês, redes sociais, enfim. E um recado final aí também para quem está assistindo e talvez quer entrar, ser sua aluna, ou quer entrar no mundo de gestão de projetos. Fica à vontade, Paloma, a câmera é sua. Então, podem me encontrar pelo Instagram, Paloma de Assis, GPD. Ali tem um link com vários outros contatos para a gente continuar aí essa conversa. Quem quiser ser minha aluna para aprender a gestão de projetos, seja como carreira ou como uma competência, vai ser muito bem-vinda. Me aciona lá que eu explico melhor os próximos passos. E eu vou deixar aqui uma mensagem, se você ainda não está no digital de alguma forma, independente da sua atuação, saiba que hoje não existe barreira de entrada, só existe uma única barreira que está aqui dentro da sua mente. Então, te convido a revê-la, tirá-la daí de vez, porque tem um mar de oportunidades te esperando e que essa dimensão é impossível aos olhos. Nem queira tentar dimensionar qual é o risco de você entrar e se arrepender, porque esse risco não vai existir aí tão cedo. Tem muita oportunidade. Espero que você se sinta aí convidada a abraçá-la. Gente, obrigado, Paloma. E você, Bárbara, como é que a gente passa sabendo de você, da Oficina Amiga da Mulher? E recadinho também. Turma, só jogar lá no Google Oficina Amiga, Oficina para Mulheres, você já acha a gente, Oficina Amiga da Mulher, bem orgânico. Se você conhecer alguma oficina automotiva que precisa melhorar o atendimento, sabe? Comenta lá com o teu mecânico de confiança. Existe um tal de Oficina Amiga da Mulher, bro. Às vezes ia ser bom para você. Então pode procurar a gente, só jogar lá no Google Oficina Amiga, já encontra lá Oficina para Mulheres, você vai achar a Bárbara Bria, Oficina Amiga da Mulher, nosso Instagram, né? @Oficina Amiga da Mulher, tem o nosso YouTube, mas só jogar na busca orgânica, você já encontra a gente
E se puder indicar a gente para alguma oficina mecânica, vai ser muito bacana. Conta com a gente. Show de bola. Gente, né, obrigado mais uma vez pela presença. Fiquei muito feliz de a gente conseguir fazer esse encontro aqui. Acho que o papo foi muito legal. Foi um dos... Eu acho que a gente aprendeu muito com histórias de vida aqui, porque vocês têm muita história para contar. E acho que a gente nem explorou tudo ainda. Conheço histórias da Paloma, conheço histórias da Bárbara, que não deu tempo da gente falar, mas agradeço de verdade aqui do fundo do coração. E aqui vai ser só o começo, né? A gente vai marcar outras conversas, etc. Nem sempre gravadas, mas vamos ter papo sim para trabalhar, né? Gente, e é isso aí. A gente acabou de encerrar o primeiro episódio da segunda temporada de Contracorrente aqui, que depois vocês podem até me ajudar a definir o nome, mas foi tanto papo, foi cultura, foi inovação, foi mercado tradicional, que eu nem sei. Mas é isso que a gente faz. A gente fala de negócio, fala com quem faz de verdade, fala com quem tem coragem, né? E esse é o objetivo. Então, quem quiser saber mais sobre a gente também, que promove o podcast, acessa lá, agência STX, vocês vão encontrar a gente, seja no site, Instagram, qualquer elemento vocês vão encontrar. E precisando aí de ajuda para desenhar o negócio, só contar com a gente. Um abraço, até a próxima.